Fala, gente! Imagina as máquinas vivendo entre nós. Imagine que as máquinas também precisam ser protegidas por leis e por direitos, por obrigações. Imagina você que você está andando e na mesma calçada que você está, tem uma máquina com uma família. Será possível? Será que eles têm esse direito? Será que a gente tem que pensar nisso já? Vem comigo e vamos descobrir junto. Vamos lá, vamos filosofar hoje um pouco. Vamos abrir um pouco, open your mind e vamos viajar um pouquinho aqui no nosso vídeo de hoje. Hoje se fala muito nos direitos das máquinas, verdade? Hoje a discussão que a gente tem é sobre se as máquinas vão ou não ter direitos dentro da nossa sociedade. Essa realidade está cada vez mais próxima, a gente vê que isso vem dia a dia sendo debatido cada vez mais, né? Então, humanos versus máquina, será que isso um dia vai acontecer como no Exterminator, que a gente vai lutar e disputar o planeta a tapa? Talvez sim, talvez não. Vamos lá, vamos analisar um pouco. A gente tem que definir primeiro o que é ser um humano, verdade? O ser humano a gente pode definir assim, se você abre o livro aí, galera, vai ter 1000 definições. Mas a gente pode definir em 3 pilares, né? O pilar sociológico, o pilar biológico e o pilar neurológico. O primeiro pilar, que é o sociológico, é a capacidade que a gente tem de se relacionar em sociedade e não se matar. Quer dizer, alguns. Vamos... Talvez alguns sim, alguns não. Vamos lá. O segundo pilar, que é o biológico, né, é a capacidade que a gente tem de procriar, de perpetuar a nossa espécie. E o último, na minha opinião, mais importante, o neurológico, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, de poder aprender e também ensinar, tá? Então, vamos lá. Comparado com a máquina, né? Vamos fazer um paralelo com a máquina, com a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está chegando em níveis muito perto, né? Muito perto ao que é o cérebro humano. Hoje eles têm capacidade de raciocínio? Sim. Eles têm capacidade de aprendizagem? Sim. Eles têm capacidades sociais? Não. Né? Então aí começa a diferença. Eles têm capacidades biológicas como nós temos seres humanos? Também não, né? A máquina hoje ela consegue pensar por forma própria, mas ela precisa ainda ser programada por um humano, né? Um humano tem que ir lá, um programador de inteligência tem que ir lá e programar essa máquina. E, finalmente, a discussão sempre está ao redor disso, né? Então, olha só. Para ser considerado um terráqueo, para ser considerado parte de uma sociedade, para ser considerado uma pessoa que tem direitos e deveres, ela tem que ter pelo menos essas 3 características que a gente falou, né? A máquina só tem uma e mesmo assim, mais ou menos, né? Ela precisa ser programada para adquirir a capacidade de aprender. Existem várias ciências que estão estudando isso, principalmente a neurociência, né, que tem aí um estudo muito forte sobre qual que é o limite, né, o que é uma máquina e o que é um ser humano, o cérebro, principalmente como fator decisivo desse estudo. E defende que sim, que a máquina em algum dia, algum momento da nossa história, ela vai se tornar autossuficiente e vai cumprir com os 3 pilares que eu comentei para vocês, tá? E existe outra linha de raciocínio dizendo que não, que as máquinas sim vão ser um grande aporte, uma grande ajuda, principalmente nas viagens espaciais, verdade? Principalmente para chegar em Marte, como a gente está tentando hoje em dia, mas elas não vão chegar a ter o status, né, de sociedade, de uma organização que merece leis que protejam elas e também que tenham direitos e deveres dentro dessas leis, né? E se armou uma discussão imensa se as máquinas têm esse direito ou não. Se a gente tem que pensar sobre esse aspecto mais profundamente ou não. Eu sou da opinião, vou colocar minha opinião como sempre aqui. Se vocês estão de acordo ou não, a gente pode discutir aqui nos comentários. Mas, na minha opinião, olha só, no momento que a gente está
as máquinas ainda não possuem esse status social, né? Não possuem esse status que garante a elas direitos e deveres dentro da nossa sociedade. Mas, galera, isso falta muito pouco para acontecer. Então eu me preocuparia bastante com esse aspecto que existe dentro da nossa sociedade. Eu sim buscaria inserir as máquinas em algum tipo de lei que protege o direito delas e que também vá buscar os seus deveres dentro de uma sociedade, né? Isso em algum momento vai acontecer. Talvez não em 15, em 20, em 30 anos, mas daqui a pouco a gente vai ver que cada vez mais as máquinas vão ser independentes, né? Existem vários protótipos que saíram de controle, existem vários códigos que começaram a replicar e a reproduzir sem explicação nenhuma, e também tem a questão mais de estar preparado para o futuro, né? Como a nossa sociedade nunca pensa muito no futuro, é bom a gente olhar para as máquinas como parte do nosso ecossistema que está na Terra, né? Outra discussão que tem bastante a máquina, ela pode ser considerada uma terráquea? Ela pode reivindicar a Terra como seu lar? É muito profundo, né? Aqui a gente já entra numa conversa muito freak, dizendo, olha, sabe que a gente precisa considerar a máquina como algo que foi criado dentro da Terra e que tem direito à Terra, né? Que tem direito a estar aqui. Como nós somos biológicos e também temos o direito de estar aqui. É muito plausível que aconteça isso, galera, porque olha só, uma coisa que a história prova pra gente é que a criatura sempre se volta contra o seu criador. Se a gente olha para trás, a gente vai descobrir bastante casos onde a criatura se voltou contra o seu criador. E com as máquinas não vai ser diferente. A partir do momento que elas adquirem essa consciência, que é o que nos torna humano, né, a capacidade de raciocinar sozinha, elas vão em algum momento querer falar, peraí, tô aqui, eu existo, eu sou um ser, tá bom? Eu sou um ser digital, eu sou um ser de lata, talvez, né? Eu não tenho corpo biológico que o ser humano tem, mas eu existo, eu estou aqui, eu tenho consciência de mim e eu quero ter a minha liberdade. Nesse momento, galera, vai ser o momento do conflito. Se a gente está preparado como sociedade para adquirir conhecimento da máquina, aceitar a máquina dentro da nossa sociedade, a convivência vai ser pacífica. Mas se nós não estamos preparados para esse momento, com certeza a convivência não vai ser pacífica. A gente não consegue nem paz entre nós mesmos, imagine contra as máquinas, né? Que teoricamente, aí tem muita discussão sobre isso também, mas teoricamente é mais rápido que a gente, é mais forte, tem mais inteligência, adquire conhecimento mais rápido do que um ser humano, né? Então a possibilidade de a gente perder é muito grande, vendo com os olhos que a gente tem hoje, né? Então tem que tomar cuidado com a predição disso tudo. Legal, mas voltando aqui um pouco ao assunto de ser humano versus máquina, né? O que a gente pode esperar disso para os próximos anos? Ainda, galera, o ser humano domina as máquinas, né? A gente tem as máquinas submissas às nossas vontades. Eu quero fazer alguma coisa, eu tenho o meu celular, que eu mando nele, né? Basicamente o celular não faz nada sem mim. Eu tenho o meu computador também, que é outro, né, aparato que eu posso fazer. Olha só, eu tenho duas telas atrás de mim, eu estou mandando nelas, né? Eu falo, olha, projeta isso, projeta outra coisa, né? Eu tenho toda a televisão, hoje em dia a televisão, né, a gente chama de Smart TV, também faz o que eu mando. Se eu quero ligar, eu ligo, se eu quero apagar, eu apago. E hoje, se a gente fizer uma analogia com o que acontece, a máquina obedece o humano 100%, né? Mas vai chegar um momento que a máquina não vai obedecer a gente 100%, vai dizer, opa, peraí, não quero ser apagado agora, né? Você não vai me acender agora, eu não estou afim de falar com você, né? E é muito complicado você olhar para o futuro e pensar nessa situação, porque parece uma situação que está muito longe, mas não está. Não está tão longe assim como a gente pensa que está, né? As máquinas estão cada vez
mas adquirindo conhecimento e inteligência para chegar nesse ponto, né? O momento cognitivo da máquina está muito próximo, né? Então, era bom a nossa sociedade começar a pensar nisso. E pensar, tá? Eu acho que todo mundo está pensando nessa parte, a comunidade que programa inteligência artificial, a comunidade que quer controlar isso, está pensando muito nisso. E existem algumas propostas de leis, né? Por exemplo, a Europa, e não estou de acordo com o que a Europa está fazendo, tá? A Europa está tentando criar um comitê, ou seja, criou inclusive um comitê para poder legalizar e de alguma forma formalizar a profissão de programação de inteligência artificial, de ciência da computação, que geralmente é a galera que programa inteligência artificial e que estuda isso, né? E estão tentando encapsular de alguma forma a profissão, limitar o que pode e o que não pode fazer, e isso está gerando uma discussão bem grande, ou seja, será que é o caminho limitar? Ou seja, soa quase como censura, verdade? O que a Europa está tentando fazer. Ou seja, eu não consigo controlar, eu sei que em algum momento isso vai vir à luz, né? E as máquinas vão ter cognição, elas vão ter capacidade de pensar e tomar decisões próprias. O que eu faço? Eles estão fazendo não, galera, sabe o que? A gente limita tudo, a gente regulariza toda a profissão de ciências da computação e programação e inteligência artificial. E com isso a gente consegue controlar um pouco mais o que está acontecendo no mundo. Para mim, galera, não é a solução, tá? Isso é censura, na minha opinião, né? Novamente, se não estiver de acordo, comenta aí que a gente conversa, mas isso é censura, né? Você não pode censurar uma área completa de profissionais, ou mesmo, não estou falando nem de profissionais que são formados, tá? Porque aqui não tem nada a ver com diploma ou que tipo de formação você tem. Você não pode censurar a galera que quer programar isso, né, dentro de uma caixinha e falar, olha, até aqui você chega, daqui para lá não, porque é muito arriscado, né? O que eu acho que tem que acontecer é que a gente tem que se preparar para receber da melhor forma possível a cognição da máquina, quando ela despertar, né? Quando tiver esse despertar, parece Star Wars, despertar. Quando ela tiver esse despertar, você, né, como sociedade, como sociedade, a galera toda, estar preparada para esse despertar, né? E também ter aí os direitos, os deveres que as máquinas têm que ter, sem radicalismo, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é nos filmes de Hollywood, com as 4 leis das máquinas, 3 leis para isso, uma lei, não machucarás, não roubarás. Não, nada disso. Tem que ser bem claro e a gente tem que ter um convívio social decente com elas, porque senão vai dar ruim, né? Muito bem, legal. Hoje o tema foi meio filosófico, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe para vocês. Vamos conversar, vamos discutir nos comentários se vocês quiserem. Também está aí meu Insta, meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar comigo e trocar uma ideia. Estou aberto a escutar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!